Tornamos com o segundo bloco do Bem-Estar Criança. O assunto de hoje é saúde bucal, principalmente para criança e para adolescente. Doutor, uma coisa que muitos pais às vezes não sabem, e até a idade adulta, né? Esse pai adulto também faz isso na boca dele, é pegar a escova e fazer com força. Acha que é a força que vai limpar o dente. Tá certo ou tá errado isso aí? Tá errado. Em primeiro lugar, que as pessoas às vezes falam assim, doutor, qual é a melhor pasta, né, que eu preciso clarear os meus dentes? Pasta nenhuma, gente, vai clarear os dentes. Fazer a escovação no momento certo, evitar certos vícios, né, que a gente tem, certos refrigerantes que tem muito corante, e além do corante, eles são altamente ácidos. Café em demasia, eu já presenciei nos postos de saúde nosso, a mãe dando cafezinho para uma criança de 2, 3 anos. Isso é muito perigoso, por causa até da própria cafeína, que traz outras consequências para o organismo, a criança fica muito agitada e mancha mesmo os dentes, né? Então, evitar esses corantes. Agora, escovação com força, né? Não há necessidade. Uma que a gente sempre preconiza, a escova com cerdas macias, né? E procurar usar pasta de dente a mais neutra possível. Por quê? Porque essa história de dizer, pasta boa, não é essa, doutor, que tem bicarbonato. Gente, quando a gente faz nos nossos pacientes a limpeza no consultório com bicarbonato de sódio, a gente faz através de um aparelho que é dosada a quantidade de bicarbonato, é feito a cada 6 meses. Imagina você usar uma pasta com bicarbonato todo dia escovando o dente e com força ainda. O que vai acontecer? Por mais que o esmalte do dente seja um tipo de osso, né, porque é um mineral o esmalte do dente, ele não vai aguentar com o tempo. Então, a grande proteção que o nosso dente tem, que é o esmalte, vai começar a sofrer a ação dessa escovação muito brusca. Então, a escovação tem que ser leve. E outra coisa importante, gente, vamos fazer, não é nem escovação, a gente fala, é varredura. Então, os dentes de cima, você tem que fazer movimentos vibratórios e varrer para baixo, e os dentes de baixo, movimentos vibratórios e varrer para cima. Não adianta você fechar os dentes e escovar para cima e para baixo, porque a gengiva, ela não é totalmente aderida ao dente. Ela tem um sulco gengival, onde se você fizer a escovação para cima e para baixo, você está jogando essa placa bacteriana que a gente não vê, que é invisível, para baixo da gengiva, e com isso o cálcio da saliva vai calcificar essa placa e virar o tártaro, que é aquela pedrinha inconveniente que provoca sangramento, uma série de coisas. Tá certo. E os maus hábitos, né, que as mães têm com seus filhos e mesmo já os adolescentes têm alguns maus hábitos que os pais precisam ficar atentos. É isso aí. Roer unhas, jamais. Pôr lápis na boca, né? Chupar dedo. A gente, infelizmente, o Robinho é que começou com essa história de comemoração, porque quem tem filho em casa, o jogador põe o dedo na boca. Gente, é pior do que a chupeta o dedo, porque a chupeta, ainda se for uma chupeta anatômica, até os 4 anos, né, ela ainda é aceitável. Agora, o dedo não tem forma anatômica nenhuma para pôr na boca. E além de chupar o dedo, a criança está pressionando esse dedo contra o palato, ou palato duro, e vai provocar que ele fique ainda de uma forma ogival, pior ainda. Então, você vai trazer problemas até para essa arcada dentária. Então, evitar roer unhas, morder objetos, chupar chupeta, mamadeira também é complicado. Você fala, doutor, mas se tivesse o nenê que eu tenho em casa, ele não mama mais no peito, tudo bem. Existem mamadeiras anatômicas, mas tem mães que aumentam, às vezes, a perfuração do bico da mamadeira para que a criança se satisfaça mais rapidamente. Isso é um crime, porque a criança não vai ter o cuidado de ficar succionando aquela mamadeira mais tempo, então vai agravar o problema, inclusive com a deglutição. Eu gostaria até depois, se possível, dar um alerta sobre a amamentação no seio, que é muito importante. Já fale, inclusive no primeiro bloco o senhor tocou nesse assunto, a gente acabou passando e nós voltamos aí. Até a gente comenta assim, por que o seio da mulher é daquela forma, né? Existia uma vez uma propaganda de uma cerveja que brincava e punha quadrado, né? Por que tem que ser daquela forma? Porque o seio tem a forma da cavidade bucal. Então, a criança, quando faz a sucção, quando mama no peito, né? Que a gente fala até 6 meses, pelo menos é importante, além dela estar ingerindo aquele alimento maravilhoso que é o leite materno, ela está fazendo a sucção. A criança, quando nasce, mamãe, ela nasce com a mandíbula, que é esse maxilar inferior,
para trás, ele é pequeno em relação à maxila, isso é normal, nasce assim mesmo. Quando a criança mama no peito, o peito já é feito daquela forma, onde a criança com a língua, durante a sucção desse seio, ela vai desenvolvendo a mandíbula para que a mandíbula ocupe a sua posição normal na arcada dentária. Então, a amamentação no peito é importante até para a formação da arcada dentária. Agora, aquela mamãe que não tem leite por alguma razão, não pense que por isso seu filho vai ter problemas, não. Apenas que sorte de quem puder amamentar no peito. Mas mesmo que mame na mamadeira, vai ter condições de ter uma condição normal. Mas mamar no peito é bem melhor, inclusive essa criança vai ter uma deglutição mais rápida, vai aprender a deglutir mais rápido que uma criança que infelizmente não mamou no seio. Doutor Mário, hoje conosco aqui no Bem-Estar Criança. E essas crianças levadas, esses adolescentes com muita energia, andando de skate, andando de patins, jogando futebol, aí cai de cara no chão, quebra lá a metade do dente ou o dente inteiro e o pai e a mãe ficam desesperados. E agora, o que eu vou fazer? Que é o chamado traumatismo dentário. É muito comum hoje em dia, né, com os esportes radicais, por isso que já existem até protetores, né? A gente sabe que os esportistas usam um protetor dos dentes para evitar esse tipo de coisa. Mas uma criança não vai usar e aconteceu. Muito bem, fraturou o dente, tem que procurar o dentista o quanto antes, e aproveitar e pegar esse pedaço do dente quebrado para que facilite, muitas vezes dá para ser novamente restaurado esse dente com o próprio dente quebrado, com a parte fraturada. Muito bem. Quando acontecer do dente sair inteirinho, que nem acontece, sendo um dente de leite, né, um dente descido ou um dente permanente, imediatamente correr, nem que seja um pronto-socorro, acontece no final de semana, o seu dentista não está com o consultório aberto, tudo, corra um pronto-socorro. E como é que faz com esse dente que você pegar? Nada de, ao pegar o dente, segurar pela coroa do dente. Todo mundo sabe que existe uma coroa e uma raiz. Evitar de pegar na raiz, que é onde estão os ligamentos mais importantes desse dente. Então, segurar pela coroa, se puder colocar dentro de um vidro com soro fisiológico, ou então leite pelo menos, se não, se for uma criança maiorzinha que já possa, põe na boca da criança, embaixo da língua esse dente e corra para um pronto-socorro. Por que pôr embaixo da língua? Para que esse dente fique hidratado, porque assim a probabilidade do reimplante desse dente é maior. Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso. Se quiser, inclusive, caiu na terra, fica com nojo, pode lavar esse dente rapidamente, mas sempre segurando pela coroa. Evite de pegar na raiz do dente, que é onde estão os ligamentos mais importantes. E correr a um posto de atendimento mais próximo de casa, que vai haver possibilidade, com certeza, de ser reimplantado esse dente. Se é um dente de descido, né, um dente de leite, é um pouco mais difícil, ainda mais se esse dente descido já tiver sem a raiz, já era sinal que ele já estava em vias de ser trocado pelo dente permanente. Mas mesmo assim, corra ao posto mais próximo que esse dente vai ser reabilitado. Olha aí que dica importante, né? Às vezes a pessoa vê o dente e não dá valor nenhum pro dente, que tem ali as raízes, ou acha que não tem mais jeito, joga fora. Né? Questão de colocar no leite, no soro fisiológico, muito importante. Inclusive o brasileiro, doutor, ele tem uma saúde bucal ideal, ele se preocupa com a saúde bucal, ele vai ao dentista da forma que deveria ir. Você acha que o brasileiro tem meio que um descaso com a saúde bucal? Já melhorou bastante, né? A própria mídia, e vocês são importantes, de dar esse tipo de informação, então as pessoas estão muito mais esclarecidas. Você vê, hoje, um adolescente, né? Vamos dizer, ou mesmo um adulto de 20 anos para trás, dificilmente ele tem cárie dentária, ou se tem é muito pouco perto do que era a juventude da minha época. De 30, 40, 50 anos atrás. Então, já existe uma conscientização maior graças à informação que vocês da mídia estão dando. Então, está melhorando, ainda é pouco em relação ao que deveria ser procurado os profissionais. Desde o profissional de consultório particular, às unidades de saúde das prefeituras, todas hoje estão muito bem equipadas para dar esse atendimento. E outra, o que nós temos hoje que é um grande aliado é a fluoretação das águas de abastecimento público. A Baixada Santista começou com Santos na década de 70, a fluoretação de água. Hoje todas as cidades da nossa região já têm flúor na água de abastecimento público. Então é muito importante a gente tomar a água da Sabesp, sim, não estou fazendo aqui propaganda não, que é a água mais sadia, que tem o flúor na quantidade necessária. Para você ter uma ideia, a redução da cárie dentária, graças à fluoretação de água de abastecimento público, chega a 60%.
E o doutor que tem um trabalho lá em Cubatão, na prefeitura, olha aí, uma cartilha muito legal, cadê, tá aqui, né, a cartilha do educador, orientações didáticas em saúde bucal para o educador, é lá da Prefeitura Municipal de Cubatão, onde o doutor Mário também realiza um trabalho por lá. Eu achei muito interessante, estava aqui folheando, né, nos momentos que o doutor conversava conosco, e achei muito legal, doutor. Como é que surgiu essa ideia, esse trabalho? O que é voltado exclusivamente aos educadores da Prefeitura Municipal lá das escolas? Não, é assim, na verdade esse programa chama-se Preventão, que é um programa de educação e prevenção em saúde bucal de Cubatão. Por isso que o final é tão, né? Que seria a prevenção em Cubatão. Então, ele começou na década de 90, né? No final da década de 90, 1997, e existe até hoje, e é um programa que atinge todos os escolares de Cubatão. É que eu trouxe apenas um exemplar da cartilha do educador, mas tem a cartilha também da criança. Então, cerca de 30 mil cartilhas, que eu posso até, acho que dizer que o patrocínio até da Petrobras, que tem sido uma parceira desse programa de prevenção, e eu faço parte da equipe de prevenção de Cubatão. E graças a esse trabalho de prevenção, nós temos hoje um dos menores índices de cárie dentária aqui na nossa região, a nossa região de um modo geral, né? Santos, São Vicente, Cubatão, que é o índice CPOD, que é o índice de dentes cariados, perdidos, obturados, que é um dos menores índices do estado de São Paulo, é aqui na nossa região da Baixada Santista. Graças a esse programa também, e essa cartilha é um instrumento que ajuda a criança, ao receber essa cartilha, ela leva para casa. Então a gente fala que o aluno é um agente multiplicador, ou seja, além de ele aprender tudo aquilo que nós nas escolas damos de informação, ele leva para casa, para o pai que leva para a sua comunidade. Então nós temos essa informação muito importante sendo... Doutor, o papo, o assunto está muito legal, está muito interessante. Com certeza os pais em casa aí tiveram dicas importantíssimas. Aquelas mulheres que pretendem ser mães, né? Tiveram dicas importantes também, mas chegou ao final, doutor. Quero agradecer a sua presença, o doutor Mário conosco no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade e obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência, um abraço a todos os telespectadores do canal Net Cidade e até o próximo programa Bem-Estar Criança. Tchau!